Olá, meu nome é Fabiana, eu estou em uma dinâmica de chamas gêmeas e hoje vim trazer o meu relato, porque a minha dinâmica foi à distância. Eu e meu gêmeo, a gente mora em estados diferentes e eu quero trazer a minha experiência porque eu vejo que tem muita gente despertando e moram em cidades diferentes, até em países diferentes. E eu quero trazer um pouco da minha história para essas pessoas que estão confusas e querem uma luz, né? Então, eu em fevereiro de 2023, eu entrei numa espécie, uma né, uma noite escura da alma, e eu comecei a questionar muito os meus relacionamentos, e eu me perguntava se um dia eu ia encontrar alguma pessoa que eu amasse, que me amasse, né? E em abril de 2023, eu estava na internet e eu vi uma foto do meu gêmeo. E quando eu vi aquela foto, eu achei ele lindo, maravilhoso. E eu lembro que aquela imagem não saía da minha cabeça. E naquele mesmo instante que eu vi a foto, eu fui lá e comentei a foto. Eu não costumava, não costumo, não gosto de ficar comentando fotos ainda, né? Mas eu comentei uma coisa assim que não era nada da beleza dele, era uma outra coisa. E dias depois eu até fui lá e apaguei o comentário, porque não é do meu feitio fazer isso. E depois desse dia, no outro dia eu acordei e eu vi meu gêmeo do lado da minha cama. Quando eu acordei, eu vi ele e ele estava sorrindo para mim, como se ele estivesse velando o meu sono. E, depois disso, eu comecei a ter várias clarividências, assim, e uma delas era que eu e meu gêmeo, a gente éramos um casal, já estávamos casados. E quando eu vi essas clarividências, na época eu não sabia que era uma clarividência. No meu entender, eu achava que era uma vida passada que eu estava acessando dele, eu com ele. Depois de um tempo que eu descobri que meus mentores me mostraram, né, que eram coisas que iam acontecer ainda. E logo depois dessas clarividências ali, comecei a notar que eu via muito 12, 12. Todos os dias, não importava o que eu estava fazendo, no horário do meio-dia, eu olhava para o celular, era 12, 12, todos os dias. E outros horários também começaram a aparecer. E eu fiquei me questionando, por que eu estou vendo horas iguais? Eu não entendia. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Tudo eu quero saber. Eu acho que tem que ter uma resposta de algum jeito para tudo. Sempre fui uma buscadora por respostas. E em julho eu já estava acessando vídeos de chamas gêmeas pelo fato das sincronicidades. Né? Eu queria saber por que eu estava vendo essas horas iguais. E eu acabei caindo num vídeo de chamas gêmeas. Quando eu vi o vídeo, eu achei tão engraçado porque eu não associei a minha história com aquilo a princípio. Com o tempo que eu fui vendo os vídeos e olhando desde o começo o que era as chamas gêmeas, e daí depois de um tempo que eu comecei a conectar uma coisa com a outra. Mas eu acho muito interessante que quem entra numa dinâmica de chamas gêmeas, ela nunca acha que ela é uma chama gêmea. E tem muitas pessoas, às vezes, têm um relacionamento horrível, que é um relacionamento kármico, e elas ficam procurando coisa de chama gêmea, achando que elas estão numa dinâmica. E geralmente quem está numa dinâmica não acha que está numa dinâmica. Isso é bem comum, tá? E uma coisa que eu comecei a notar também, eu suspirava muito quando eu pensava nele. E aquela imagem dessa pessoa, ela não saía da minha cabeça. Eu suspirava,
E uma saudade, assim, que eu não explicava, eu não entendia. Depois de um ano que eu tive o reconhecimento, a minha Kundalini, ela despertou. Ela despertou comigo, ao mesmo tempo que despertou em mim, despertou no meu gênio. A gente estava tendo uma troca energética e aconteceu. E a história da Kundalini, eu até vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso, porque eu tive muitas questões com Kundalini que eu não entendia, eu procurei, não achava respostas que eu queria. Eu soube depois, né, que ela despertou, e eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, eu e o meu gêmeo, apesar da gente não nunca ter se visto pessoalmente, a gente não teve contato físico, mas o nosso contato era todo energético. Eu já, algumas vezes, né, no meu entender, eu ouvia o meu gênio falando, só que eu nunca liguei para isso. Eu comecei a, a acessar mais ele depois da Kundalini. Eu comecei a ficar muito sensível e eu comecei a notar que eu ouvia ele e ele me ouvia. E a gente começou a conversar depois da Kundalini, telepaticamente. Então, assim, a intuição e a telepatia sempre foram muito fortes para mim, só que era uma coisa que eu não ligava para esses. Para mim era uma coisa assim tão normal que não, eu nunca botei muito empenho nisso. Eu comecei a observar isso depois da Kundalini que ficou mais forte, o fato da telepatia. A gente conversava só por telepatia. E a gente teve a nossa época, né, da bolha do amor, que eles falam. A gente conversava horas e a gente ficava como se fosse namorado, como se eu estivesse conversando com alguém que fosse pela internet. Mas não era pela internet, era por telepatia. E a gente começou a ter nossos espelhamentos, né? Que foi a parte mais difícil, porque apesar de a gente ter uma dinâmica que não tivemos contato, eu e ele, a gente espelhava muito. E eu bloqueei ele, depois ele me bloqueou. E quando eu comecei a sair, né, desse amor, porque aparentemente parece que é um amor platônico, né? E eu comecei a me questionar por que a gente não consegue. Ele tentou vir para minha cidade, e aconteceu algumas coisas e não deu, e na verdade, assim, começou a acontecer umas coisas e eu tentei entrar em contato com ele e eu não comecei a notar que ele estava com muito medo. E ele começou a se esquivar e eu também tinha medo, né? Não era só ele, mas eu também bloqueei. Depois ele me bloqueou e uma coisa também que ficou muito ativa depois da Kundalini foi as dores, né, nos chakras, também uma coisa muito forte. Eu tinha muita dor no meu cardíaco antes da Kundalini, eu já tinha dor, assim, dor de saudade, era uma dor forte, mas depois da Kundalini isso intensificou. E eu sabia tudo, assim, como era uma troca muito energética, até hoje eu sei quando ele não está bem, bem provável que ele também sente quando eu não estou bem. E para mim foi bem difícil essa parte, assim, sentir as dores, né, da pessoa é complicado. E a conclusão que eu tenho sobre isso tudo é que não importa quão longe você está do gênio, né? Não importa porque essa troca energética vai ter. Com algumas pessoas é mais, com outras é menos. Eu já tinha desenvolvido a minha mediunidade, então para mim isso foi uma coisa muito sutil, assim, muito fácil. E algumas pessoas que não têm um lado espiritual tão forte, talvez seja um pouco difícil,
mas com o tempo isso vai ficando fácil, né? Então, não importa quão longe vocês estão, que vai acontecer. Por mais que se você vai atrás dele ou né, olhar as coisas dele na internet, até assim a gente pode ter os espelhamentos, né? Você vai olhar lá as coisas do gêmeo e às vezes uma foto que ele posta pode causar. E uma coisa que eu digo para as pessoas é que comece o que te dói no gêmeo, comece a marcar. Essa situação eu não gostei. Por qual motivo? Né? Pra quando você começar a fazer suas curas, você já saber o que você precisa trabalhar, né? Eu acho que isso é muito válido, porque o dia que você e o seu gênio chegarem a ter um contato e se encontrarem no plano físico, né? E isso já vai estar, já é meio caminho andado. Então, já era isso, eu só vou trazer a minha experiência. E qualquer coisa que vocês querem comentar comigo, vocês podem ir lá no meu Instagram e mandar mensagem para mim que eu respondo. Ok? Tchau.